Olá, boa noite meus alunos da disciplina de Criação Publicitária para TV e Cinema da Faculdade Anhanguera, curso de Publicidade e Propaganda. É porque eu tenho feito vários vídeos para várias disciplinas das quais eu ministro aulas. Então eu tenho que estar sempre explicando que daqui a pouco eu também me confundo. Fiz a barba hoje, organizei um pouco do cenário. Não está tão bagunçado que nos outros dias está cheio de equipamento para lá e para cá. Vamos dar uma retomadinha em tudo que a gente estudou até agora. Então nós estudamos níveis de linguagem cinematográfica, câmera objetiva, câmera subjetiva, certo? Na câmera subjetiva, a câmera em si, com o movimento de câmera subjetiva e plano de sequência. Depois dos planos de sequência nós estudamos todos os planos que vai plano geral, aquele bem aberto, plano de conjunto, plano um pouco mais fechado, começando a revelar os personagens. Plano médio, esses planos são narrativos. No plano médio a gente passa para o plano americano e plano meio aproximado, planos descritivos, certo? Plano meio aproximado da cintura para cima, plano americano do joelho, da canela para cima. E os planos dramáticos, primeiro plano, certo? O close, aqui ó, queixinho e testa, certo? Close, queixinho e testa. E os objetos, o olho, só o olho que é plano de detalhe, certo? Então até aí estudamos todos esses planos. Plongé, contra-plongé, zenital lá em cima, over the shoulder e ângulo normal enfrentando a câmera, certo? Também falei do ângulo diagonal, mandei um vídeo de um ângulo diagonal para vocês, certo? Depois nós temos movimentos de câmera, panorâmica, tilt in, tilt out, zoom in, zoom out, aproximando e afastando, traveling de avanço, traveling de recuo, track out, track in, chegando perto do personagem. Tudo isso eu expliquei numa aula virtual e nós estudamos isso em sala de aula. Hoje, o que a gente vai estudar? Como começar a compactar isso em cena? A gente vai aprender a fazer sinopse, escrever o início de uma história, produzir uma sinopse tanto para VT publicitário quanto para cinema, certo? Vamos lá? Vamos lá. Então a aula de hoje é sinopse, certo? E faz parte de criatividade em filmes e a nossa aula é de criação publicitária. Então a gente vai trabalhar com a criação de sinopse e isso é a parte de introdução ao roteiro, que é o módulo 2 da nossa disciplina. O que é uma sinopse? Qual é o significado de uma sinopse? É uma síntese generalista sobre uma ciência em específico, um objeto de estudo ou de pesquisa. É um resumo, um relato breve. Então, a sinopse de um filme, de um livro, de um espetáculo, um relato breve de um resumo, de uma teoria, de um manual, de um livro escolar, de um compêndio, de uma doutrina, de um compêndio gramatical. É uma breve explanação no início de artigos acadêmicos e científicos para situar o leitor sobre o tema a ser apresentado. O quadro sintético de uma obra literária científica, a visão de um conjunto, a síntese, um resumo, um sumário. Isso tudo é do Aurélio. Mas esse termo é herdado do cinema e da televisão. Na publicidade, eu falo que
que é o resumo da ideia comercial, o embrião de tudo. Aquilo que faz o nosso comercial ou o nosso filme ser ousado, diferente, ele dar o recado. Tudo isso tem que estar na sinopse. Aquilo que faz ele dar o recado, aquilo que é ousado, tem que estar nessa sinopse. 10 linhas, tá? É um roteiro sem divisões de cena. É um rascunho desse roteiro. É a historinha contando sobre o que é o filme. Resumindo, eu queria dizer para vocês que se vocês sentarem na frente de um produtor da Fox, da Warner, ou de qualquer produtora cinematográfica que queira comprar um filme, vocês têm que ter na cabeça um compacto da história de vocês. Ou seja, a história é contada de forma objetiva do início até o fim, somente com as informações relevantes para o teu entendimento, e no máximo 10 linhas. E quando se trata de um comercial de 30 segundos, é uma breve ideia geral da história e dos personagens. Deu para sacar? Como é que é a estrutura de uma sinopse? E aí eu estou falando de VT comercial. Cada VT tem a sua ideia, a sua história, mas a sinopse, na maioria das vezes, não pode deixar de incluir os seguintes aspectos. Primeira coisa, vamos para a estrutura dela. Uma sinopse tem que contar uma história, dizer o que vai acontecer e o que acontece. Não é só analisar e justificar, certo? Então, caro cliente, este comercial é para você se emocionar com o público. No roteiro apenas vai a história, os fatos e a ação. E a sinopse é contar a historinha resumida. Segunda coisa, caracterizar os personagens. Eles são de carne e osso, eles são uma latinha de refrigerante, ele é um floco de arroz, ele é uma pipoca, ele é um gimmick animado, é um papagaio. O que é esses personagens? O que é esse personagem, certo? Terceira coisa, onde é que isso acontece? Vamos contextualizar isso, certo? De Volta para o Futuro, do Steven Spielberg, ele é no presente e no futuro, no passado e no futuro. Então, tem muita coisa para acontecer num filme, tanto que existem alguns filmes de Volta para o Futuro. O cara pode ir e voltar, então viagem no tempo é uma coisa que dá para fazer quantos filmes quiser, dá para fazer um seriado de viagem no tempo, certo? Então, onde é que isso acontece? Numa fazenda? No fundo branco? No fundo verde? No futuro? No passado? Dentro de um desenho animado? Tá chovendo? Quantos personagens tem? Tem que contextualizar, entendeu? O que está acontecendo nesse troço, tá bom? Então, o que é a sinopse? É uma história contada de forma objetiva, do início até o fim, mas somente com as informações relevantes para o teu entendimento, certo? E agora eu trago um exemplo de sinopse para vocês e depois eu vou mostrar a montagem do trailer dessa sinopse. Quando a gente... não existe mais isso, né? Mas quando a gente abre os filmes na Netflix, tem uma sinopse breve ali, não tem? Quando eu ia na locadora de VHS, porque eu sou mais velho do que a Santa Ceia, eu pegava as fitas VHS e olhava na contracapa da fita VHS e dizia, nossa, esse filme aqui é horrível. E aí o dono da locadora de vídeo disse, não, o filme é muito bom. Aí você locava uma bomba, o filme era um lixo, você acabava assistindo um filme lixo e pagando por um filme lixo. Então eu sempre costumava ler a sinopse do DVD, do DVD ou do filme em VHS. Hoje a gente lê a sinopse
ali na Netflix antes de entrar no seriado, antes de entrar no filme, a gente lê a sinopse antes. Então, do filme Lucy, quem não assistiu, assista, o filme é bom pra caramba, tem na Netflix. E eu vou passar para vocês aqui a sinopse do filme em trailer. Então vamos lá. Nesse filme Lucy, quando a inocente Lucy, ela é inocente e jovem, aceita transportar drogas dentro do seu estômago, ou seja, ela vai de mula, né, para levar uma droga que é muito forte, um cristal que é muito forte, que o namorado dela estava em dívida com os traficantes. Então, quando essa inocente Lucy aceita transportar drogas dentro do seu estômago, ela não conhece muito bem os riscos que ela corre. E por acaso ela acaba absorvendo essas drogas. A droga se dissolve no estômago dela e um efeito inesperado acontece. Ela ganha superpoderes, poderes sobre-humanos, incluindo a telecinésia, a ausência de dor e a capacidade de adquirir conhecimento instantaneamente. Que loucura! Vamos dar uma olhadinha? Olha lá, como é que rola. What happened? What did you do to my stomach? What's going on? You've merely slipped a little package into your lower tummy. And you're going to transport something very special to us. Speak English? No. You speak English? Yes. Take me to the hospital now. Hospital. Somebody put a bag of drugs inside me. I need you to take it out. It's leaking. It is estimated most human beings only use 10% of their brain's capacity. Imagine if we could access 100%. Interesting things begin to happen. Yes? Professor Norman, my name's Lucy. I just read all your research on the human brain. It's a little rudimentary, but you're on the right track. Thank you. I have access to 28% of my cerebral capacity. I can feel every living thing. Since when did you start writing Chinese? Since an hour ago. What happens when she reaches 100%? I have no idea. All this knowledge, you can unlock secrets that go beyond our universe. I'm not even sure that mankind is ready for it. It's like all things that make me human are fading away. E o trabalho agora qual vai ser? Você vai mandar para luciano.s@hotmail.com, vai aparecer aqui, luciano.s@hotmail.com, uma sinopse de uma história que você vai escolher. Escolha um gênero: suspense, terror, comédia, romance, drama. Escolhe um gênero, não precisa subgênero, porque a gente não entrou nesses fatores de gênero e subgênero ainda. Escolhe um gênero cinematográfico e escreve uma sinopse de até 10 linhas e manda para mim até a semana que vem. Que aí na semana que vem a gente vai começar a elaborar roteiro. Eu vou fazer uma aula intensa de 40 minutos de roteiro com vocês. Um abraço, meus alunos, e espero que em breve nos encontremos em sala de aula, que termine essa quarentena e todos saiam bem de tudo isso. A gente vai ter força para atravessar essa situação. Tchau, até mais!